Olá, muito bom dia a todos aí em casa. Espero que tenham uma grande manhã na nossa companhia. Pois, hoje o programa vai ser interessantíssimo. Por agora, vamos começar a nossa manhã a falar sobre um tema importantíssimo que tem afetado cada vez mais as pessoas, tanto os jovens quanto os mais velhos. O discurso de ódio nas redes sociais. Vamos falar e debater o tema com o advogado Marco Binhã e psicóloga Sónia Rocha. Olá, muito bom dia, meus caríssimos. Bom dia. Como estão? Olá, bom dia, Viva. Tudo bem? Que bom, que bom. Este tema, para mim, é mega importante, como deve ser para todos lá em casa e como para vocês também. Hoje em dia estamos num mundo digital, não tem como não vivermos com este mundo, porque faz parte do nosso dia-a-dia, dos nossos trabalhos e da nossa vida pessoal também. Então, tudo que é colocado nas redes sociais, mesmo que seja de forma despretensiosa, acaba por suscitar ódio aos outros. Sónia, fala-me sobre isso. Na verdade, as redes sociais estão em todo o lado nesta fase, não é? Quanto mais novos somos, mais parte elas fazem do nosso dia-a-dia, não é? Portanto, tudo aquilo que é lá colocado, que é dito, que é feito, ocupa um espaço também nas nossas vivências internas que é muito grande e, portanto, este discurso de ódio, não é? O tema de hoje, acaba por ser muito relevante porque cada vez mais acontece, as pessoas encontram no espaço da internet muito espaço para dizerem e fazerem aquilo que lhes surge à ideia sem pensar nas consequências daquilo que dizem, nas consequências de um outro, nas consequências para si. E cada vez acontece mais. Eu acho também porque cada vez mais existem temas que são, de alguma forma, são sensíveis e que cada vez mais, felizmente, são debatidos, mas que na medida em que cada vez mais as pessoas os defendem e conversam sobre eles, vem também um lado oposto das pessoas que são contra e que têm muita coisa a dizer e que usam um espaço que muitas vezes lhes traz algum anonimato para difundir coisas internas, menos simpáticas. Oh, Marco, explica-me como é que... Vamos colocando como se eu fosse leiga nessa situação e vou-me colocar como as pessoas lá em casa querem mesmo perceber e eu aqui leiga de toda a situação para entendermos mesmo os tópicos de forma clara e sucinta. Como é que eu consigo identificar um discurso de ódio, sendo que pode ser só uma liberdade de expressão? Como é que conseguimos diferenciar isso? Essa é mesmo a melhor questão para colocar a um jurista. Sim. Nós aqui partimos sempre do princípio de que todos temos o direito à palavra. Sim. Todos temos o direito a pensar o que nos apetecer e a exprimi-lo pelos meios que existirem. E também nós temos de pensar que temos também autorresponsabilização de todos por aquilo que colocamos na internet. Tantas pessoas que por vezes são vítimas, às vezes nós expomos demasiado da nossa vida privada em meios públicos e se expomos nesse meio esses temas, as pessoas são convidadas a falar sobre os mesmos. Exato. E não têm de estar sempre a dizer está tudo bem, adoro. As pessoas têm o seu direito a pensar e isto é legítimo. Sim. E é correto. E às vezes as pessoas não gostam e dizem que é ódio quando alguém não gosta ou disse claramente que aquela saia estava feia e que isso é ódio. Não é necessariamente ódio. E às vezes a suposta vítima reage com uma raiva, com uma agressão e aí é que se torna, aí é que depois é que as coisas são... Há um conflito. Sim. Mas na verdade nós todos temos responsabilidade por aquilo que colocamos nas redes sociais e às vezes colocamos demasiado. E todos temos direito à palavra. Este direito à palavra também tem a sua responsabilidade. Não diria tantos limites, tem responsabilidade. Quando nós vamos para além dos limites que são os corretos, porque é normal, se eu apareço no meio de uma praça aos saltos, que as pessoas riem-se e digam se calhar isso não é giro, se calhar não é correto, se calhar... Pronto, eu tenho de ouvir isto tudo. Há outros que vão dizer, está tudo certo. Mas há limites. Se alguém me disser que parecia um palhaço ou que parecia não sei o quê, que já é uma ofensa, a pessoa tem de se responsabilizar por isso. Ok. Há limites. Nós temos de perceber, consoante o comportamento que nós expomos ao mundo, nós temos de perceber que há um limite dentro do qual as pessoas podem comentar sem que isso seja verdadeiramente uma ofensa jurídica.
podemos até nos sentir ofendidos porque não queríamos ouvir aquilo. Quando colocámos na internet foi para ouvir um elogio. Mas não controlamos isso. E as pessoas têm que ter essa noção. E por isso é que eu digo, a melhor pergunta a fazer um jurista é mesmo quando é que é ódio. É ódio quando extrapola este razoável daquilo que a pessoa expõe. Sim, sim. Pronto, tudo começa nas redes sociais, porque atualmente as pessoas já não têm tanta coragem de falar na cara, então preferem usar perfis falsos para que isso aconteça. E muitas das vezes nem é uma liberdade de expressão, nem simplesmente um comentário de que, olha, não gostei tanto disto, se calhar ficaria-te melhor aquilo, mas sim, elas criam um perfil falso para ser ofensivo. Porquê que isso acontece? Acho que, na verdade, já existe uma intenção de maltrato, não é? Já existe aqui, se eu já crio um perfil falso, na verdade, eu acho que, não sei se as pessoas têm menos coragem hoje em dia de dizer as coisas frente a frente. Eu sinto que têm. Eu acho que depois, se calhar, a forma como também nos expressamos hoje em dia é diferente, a forma depois como, na verdade, quem diz o que quer ouve o que não quer. Não é? E, portanto, às vezes, nós não temos facilidade com essa confrontação. E, portanto, o criar o perfil falso já traz aqui uma defesa, já ninguém vai saber que sou eu e, portanto, eu próprio não poderei ser depois quase que contra-atacado, tendo em conta aquilo que serão as minhas crenças, não é? Porque aquele perfil vai servir para eu expor aquilo que são as minhas ideias, os meus ataques, mas não pode ser trazido de volta para mim porque ninguém sabe que, na verdade, sou eu que estou por detrás daquela conta. E, portanto, isto também... Acho que existem muitas questões do ponto de vista individual desta pessoa que cria um perfil, que faz este tipo de comentários, de intervenção na internet, que é preciso também pensar, não é? Há sempre o ponto de vista do agressor, digamos assim, e da vítima, não é? Porque nenhum dos dois está bem, e nenhum dos dois fica bem. Se calhar, eventualmente, uma pessoa que expõe e que usa a internet para deitar cá para fora tudo aquilo que lhe vai na mente, de uma forma muito desorganizada, também terá alguma coisa a acontecer internamente, não é? Há algum tipo de ou desregulação emocional, sim, algum tipo de baixa autoestima, dificuldade ao nível das relações, e, portanto, é sempre preciso olhar para os dois lados, não é? Marco, como advogado, como é que eu, que sou a vítima da situação, que estou a receber uma enxurrada, suponhamos, não é uma enxurrada de comentários de ódio, de liberdades de expressão, que muitas das vezes nem são as corretas, dadas para mim, como é que eu posso me defender contra essas pessoas ou contra esses comentários? Muito bem. A defesa da honra da pessoa tem repressão criminal, sim. Ou seja, a pessoa pode e deve fazer queixa-crime disto. Sim. Este é um crime que exige que a pessoa se constitua assistente no processo. Portanto, é um tipo de crimes que não depende apenas da queixa, depende também de se constituir um advogado, de pagar uma taxa de justiça ou de ter o apoio judiciário e o processo há de prosseguir. E tem 6 meses para apresentar essa queixa. Okay. E é um crime cuja prova é muito difícil. Mesmo que não haja anonimato, a identificação e a responsabilização daquela mensagem a uma determinada pessoa pode ser muito complicado. Okay. E essa é uma das dificuldades que cada vez mais os governos tentam ultrapassá-la, obrigando as redes a identificar estas mensagens, mas também com a prova, que a prova é muito volátil e isto desfaz muito rapidamente. E é importante que a pessoa tenha essa prova gravando essas mensagens, de alguma forma, registando, tornando-as um documento para juntar tudo à queixa. Além da repressão criminal, há aqui uma proteção civil, porque a honra, o bom nome da pessoa, quando é lesado, dá direito a uma indenização. E isso, as pessoas vivas e as pessoas mortas também têm direito. É estranho, mas as pessoas mortas também têm direito a uma indenização, se as ofenderem no seu bom nome ou na sua honra. Os herdeiros podem e devem exigir, se alguém, há prazos para isto, se alguém está a falar mal de outro que já morreu e que
e devem exigir, aí não tem uma proteção criminal, não terá, mas tem uma proteção civil de exigir uma indemnização a essa pessoa porque ofendeu, lesou a honra e o bom nome de determinada pessoa, morta ou viva. Tem as duas proteções. Muito bem. E desculpe, já agora, sim. ainda tem mais a proteção das próprias redes. As próprias redes, cada vez mais obrigadas pelos governos, instituíram mecanismos que devem ser eficazes para reprimir esses comportamentos. Sim, banindo algumas contas, apagando automaticamente cada vez alguns mais comentários isso tem vindo a ser, cada vez mais sim. isso tem vindo a ser mais eficaz. Porque o que implica um julgamento exige sempre provas, porque há sempre o direito dos dois lados. Sim. E a prova é que vai ser o determinante para dar razão a um ou ao outro. Exatamente. Sónia, como psicóloga, qual é que são os impactos no psicológico de alguém que recebe esse discurso de ódio? São vários, ou podem ser vários, e depende sempre também das características da situação. Sim. Mas o mais óbvio, não é? Ao nível da autoestima, existe logo um grande impacto, não é? Os sentimentos de tristeza, de isolamento, muitas vezes, de desesperança, não é? Portanto, aqui a ideia de que, lá está, muito ouvimos ainda hoje em dia dizer o que vai para a internet não sai da internet. Sim. Não é? Portanto, a internet é uma terra sem lei. exato. É o que muitos e, portanto, dizem. a ideia de que eu estou ali, eu estou a ser vítima, isto está a acontecer-me, ninguém me defende, porque esta é outra questão. Sim. E, portanto, isto nunca vai acabar, não é? Isto passa muitas vezes pela cabeça das vítimas. Eu acho que depois também é importante distinguir aqui duas situações. Uma em que existe um ataque individual a uma pessoa específica, tendo em conta um conjunto de questões, características, e um ataque, não é, mais a uma comunidade. Por exemplo, existe muito este discurso de ódio com base em diversos fatores, seja a raça, o género, e isto às vezes, eu não sei até do ponto de vista legal o que é que difere, não é? Mas um ataque específico a uma pessoa, porque vê-se muito nos adolescentes, por exemplo, difundirem imagens de jovens contra a utilização delas, imagens que são também elas com o intuito de ridicularizarem a pessoa e por aí fora. Pronto. Isto é uma coisa, isto tem um impacto. Nós vemos adolescentes que entram em absentismo escolar porque não conseguem ir à escola e confrontar-se com os colegas, os que fizeram as coisas. Bullying. Antigamente sofria-se bullying direto, hoje em dia sofre-se bullying virtual. Sim, o ciberbullying, não é? E, portanto, que anda aqui de mãos dadas com esta questão do discurso de ódio nas redes sociais, não é? Portanto, a base é um discurso de intimidação, de discriminação, sim. Sim, portanto, depois até tenho esta questão, não sei se o Marco, se calhar, porque é diferente eu poder, de um ponto de vista emocional é muito diferente também, mas é diferente eu atacar e fazer este ciberbullying, não é? E fazer um ataque e difundir um discurso de ódio a comunidades, por exemplo, não é? E aqui a questão do racismo, que a mim me traz muitas questões, não é? Portanto, quantas vezes mais vemos, e agora, por exemplo, o Instagram tem aquela coisa dos, acho que é os threads, que as pessoas fazem só publicações escritas, o Twitter, por aí fora. E não é preciso muito espaço, as pessoas encontram sempre espaço para dizer coisas destas. O ataque a comunidades, por exemplo. O ataque quando, por exemplo, vemos situações, há uns dias via uma publicação tendo em conta o feminismo, acho que sou suspeita, mas devíamos todos ser feministas. E vem sempre o outro lado, não é? O ataque às mulheres, o ataque àquilo que é defendido pelas mulheres e por alguns homens também. É diferente, portanto, do ponto de vista até emocional. Completamente. E cada vez mais para quem usa demasiado as redes sociais, mesmo para quem não usa demasiado, para quem usa só de modo pessoal, distração, temos que entrar para este mundo digital já preparados mentalmente para conseguir lidar com esses discursos de ódio. E por isso é que, supostamente, as redes sociais são interditas até a crianças até uma X idade. A verdade é que isso não acontece. Não é? Eu vejo miúdos de 10, 11 anos que têm contas de Instagram. Tem como identificar a pessoa que está do outro lado. Eles só perguntam, é maior de 18, clica-se no sim e avança-se. O impacto destas situações em miúdos. Uma coisa é eu, com a minha idade, ser vítima de uma situação de intimidação. Mais ou menos, posso ter mais ou menos ferramentas para saber lidar. Eu, por exemplo, num ponto de vista pessoal,
às vezes vejo coisas não direcionadas a mim, por exemplo, mas que discursos de ódio, que se calhar muito rapidamente, de um ponto de vista presencial, aquilo até despoltaria, se calhar, aqui alguma reação. E às vezes na internet nós, erradamente, às vezes, deixamos... deixa estar, nem vamos ligar a isto, é mais uma pessoa que foi para aqui quase disseminar... Sim, os adolescentes e miúdos que ainda estão na formação das suas identidades, sim, não é? Sim. De criação de grupos de pares, é muito difícil lidar com todas estas questões. A autoimagem, por exemplo, não é? Aceitação. Sim, enfim. Sim. Marco, como é que nós conseguimos combater e lutar contra esses discursos de ódio? Até lidar com esses discursos de ódio. Até lidar. Não, até lidar. Aqui a doutora Sónia explicou... Não me recordo apelido, desculpa. Rocha. A doutora Sónia Rocha explicou uma forma de lidar com isto e é preciso ter essa noção de proteger as crianças das redes sociais. E como é que nós podemos combater isto? É que isto é algo que não é fácil. É um mundo no qual estamos todos... Já existe há alguns anos, mas não assim tantos, para que o ser humano se consiga, mesmo a sério, adaptar-se a esta realidade. Porque a pessoa, quando entra para as redes sociais, entra para um mundo de risco. E deve estar ciente dos riscos, como nós, quando nós entramos para um táxi. Eu uso este exemplo porque é um exemplo que vinha num livro de filosofia que eu gosto. Quando nós entramos para um táxi, nós não sabemos se o taxista vai ser normal ou há riscos quando entramos para um táxi. Não é? E nós vivemos numa sociedade de risco. E estas redes sociais são mais um exemplo muito próximo e muito fácil de nós entrarmos num mundo de risco. Ficarmos ausentes desse mundo de risco é muito difícil. Para não dizer impossível. Portanto, assim, por isso é que os pais que protegem os filhos, ainda assim, são um bocadinho negligentes no respeito ao uso das redes, porque sabem que este é um mundo que nós vivemos, é assim, eles têm de saber usar esse mundo, mas não têm já os mecanismos que os permitem adaptar-se e sobreviver, não é? Como estava aqui a doutora a explicar, a esse mundo. Como é que nós podemos combater? Os governos têm vindo, por um lado, porque há sempre o direito... tem esta lógica de estar nos dois lados. O direito está sempre nos dois lados. E tanto está no lado do direito da liberdade de expressão, do direito de colocar temas à discussão, do direito de certa forma, nós vivemos num mundo de liberdade, a democracia, se calhar é contrária a isto, não é? Porque, vivendo num mundo de liberdade, democracia, não há temas tabus, não há censura. E, portanto, é um mundo complicado. Nós, se estamos nele, temos de estar sujeitos às regras desse mundo. Se estamos fora, o que é que acontece? Qual é o risco de estarmos fora? Esse mundo criar, de certa forma, uma realidade que há depois de abalroar-nos na nossa realidade de queríamos estar ausente daquilo. O que é que eu quero dizer com isto? Que é muito fácil nas redes sociais encontrar gente que pensa igual a um determinado... gente que pensa igual. Há um algoritmo, ou não sei, ou porque está exposto, as pessoas vão aderindo e é fácil juntar-se um grupo que cria uma força social que depois tem poder na própria realidade fora das redes sociais. Portanto, é bom estar dentro das redes sociais com responsabilidade para combater, porque isto são questões sociais e políticas, não só jurídicas. Há questões jurídicas no Brasil, uma pessoa é logo criminalizada ao ir à internet dizer uma coisa que seja racista. Em Portugal, não necessariamente. Sim. As leis diferem e gostar na internet vem de todo o mundo. Qual é a lei que se aplica aí? Exato. Quando a pessoa, né, é do Brasil ou é de Portugal e faz um post e está-se no Brasil a receber uma mensagem que em Portugal não é crime, mas no Brasil é crime. Sim. Não é? Isto são tudo coisas, ao nível jurídico, é muito complicado. São questões mais sociais e políticas. Sim. E as pessoas têm de assumir a sua responsabilidade social. E dentro da sua responsabilidade social, exigir políticas que sejam as mais adequadas. E não é fácil. Porque os governos, como na sua muita boa vontade, ainda recentemente, eu, antes de vir para aqui, estive a ver na internet o que havia de coisas novas. Ainda recentemente a União Europeia esteve aí a emitir
praticou atos relativamente às redes sociais, a ver se torna cada vez mais transparente ou mais fácil perceber quem é efetivamente a pessoa que está do outro lado. Sim. Os governos, por muito boa vontade que tenham, não conseguem tomar mão nisto. Eu vejo muito as redes sociais como um território que está a ser colonizado. E não começa a ser colonizado pelas melhores pessoas. É assim que funciona. Só depois de algum tempo é que esse território há de ganhar as suas regras, há de se emancipar. Mas isto são questões sociais e políticas. E esta sociedade precisa de aprender a forma de combater isto. É que isto depois tem realidades sociais. Nós depois vemos, há partidos que crescem por causa dessa realidade das redes sociais e depois implicam realidades mesmo a sério, mesmo para as pessoas que não queriam saber das redes sociais. Têm de lidar com essa força que foi adquirida nas redes sociais. Exatamente. Portanto, é uma questão muito séria. Há pessoas que gostam desse lado sombrio da toxicidade, mesmo que exista, para conseguirem beneficiar-se em cima de números e de comentários. O ser humano adapta-se, e aquele que se adapta mais depressa, aquele que se adapta, se calhar, a aproveitar-se do que consegue. Sim. É assim que funciona. Mas por isso é que eu digo que é um mundo que está em situação de colonização. Sim. E normalmente não são os melhores. E os que se adaptam melhor a esse mundo não vão retirar logo o melhor que há nesse mundo. Sim. Começam pela maldade, que depois é reprimida. A certo ponto, a sociedade há de se organizar, há de ter os meios, organicamente, de conseguir estabelecer os limites de uma forma muito clara, saudável para todos. Mas ainda não chegámos lá. É a minha esperança, não é? Sim, esperemos que um dia. Sónia, como disse muito bem o Marco, ainda não chegamos lá e por ainda não termos chegado até este ponto de estabilidade para todos, isto tem afetado de forma muito negativa aos jovens. Sim. Desde comportamentos autolesivos, falava há pouco do absentismo escolar. Sim. Uma relação, depois, obviamente, depois as coisas são um círculo e uma impacta na outra, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, baixa autoestima, tudo o que... Para não irmos até mais longe. Sim, depois isto é a escadinha, não é? Sim. De recebo ajuda a tempo ou não, tenho uma rede de apoio ou não, porque efetivamente depois temos comportamentos suicidários e assim um leque de situações muito complicadas. Sónia, que conselho daria a alguém que esteja em casa e que se calhar, infelizmente, acredito que deva sofrer de alguma forma algum tipo de comentários de ódio ou não? Qual é o comportamento que essa pessoa deve ter? Se deve responder à altura ou abster-se desse tipo de situações e momentos? Acho que depende. Eu uso muito esta palavra de depende porque depende da situação. Eu diria que, de uma forma geral, se calhar melhor é não incitarmos e não alimentarmos estes comportamentos, estes comentários que não são só negativos, são realmente muito hostis, muito ofensivos, muito difíceis. Se calhar, eu diria, em vez de eu alimentar as coisas más, ir procurar as coisas boas. Ou seja, há muitas causas sociais também, há muitas causas que apoiam, que defendem todas estas outras que são atacadas, não é? Seja identidade de género, seja o antirracismo, seja o que for, não é? Portanto, procurar defender estas questões e fazer parte destas comunidades boas, em vez de estar a alimentar conversas e discursos deste outro lado, não é? Portanto, abster-me um bocadinho desta... Para já, porque às tantas parece que mergulhámos ali, já tudo em nós já é negativismo, é? Tudo em nós já é um estado depressivo quase, não é? Portanto, a ideia será abster-me disso e se calhar, e isto acho que de forma geral para todos nós, vivemos um bocadinho mais no mundo real do que nas redes sociais, não é? Portanto, aquela pessoa que me disse X coisa negativa nas redes sociais, se calhar presencialmente a coisa seria diferente, se calhar até conseguiríamos ter uma conversa diferente, mais construtiva. Por exemplo, no âmbito do racismo, por exemplo, existe
muita ignorância, existe muito desconhecimento, existem muitas pessoas racistas que não têm compreensão de que são racistas. Sem dúvida. E, portanto, nas redes sociais, depois o efeito de grupo é muito curioso, não é? Portanto, alguém disse, eu vou atrás e concordo, e depois vem o outro que até me dá força e isto também me traz poder, não é? Portanto, muitos de nós andamos à procura de poder também nas redes sociais. E se calhar, de um ponto presencial, não é? Pessoalmente, se calhar consigo ter uma abordagem com esta pessoa, com estas pessoas, que será diferente. Se calhar de um ponto de vista até mais educativo. Não sei se estou a ser muito otimista ou não, mas é desta forma que temos que pensar. Sim, e procurar ajuda. Acho que é sempre importante quem está a ser vítima destes comportamentos, seja do ponto de vista judicial, seja de um ponto de vista psicológico, da rede social de apoio. Existem já movimentos também que ajudam, que apoiam pessoas em situação de vítimas de discurso de ódio nas redes sociais e, portanto, procurar apoio é sempre muito, muito importante. Muito bem. Eu gostaria que o Marco deixasse uma mensagem para quem, Marco como advogado, uma mensagem mais no seu olhar de lei das redes sociais. Mas no meu olhar de lei... Entendedor de lei. Não sei, porque as leis sem a vida não são nada. Sim. As leis são interpretadas consoante as circunstâncias da vida das pessoas. Como é que a pessoa pode se defender, então, nesse sentido? Aqui o direito, às vezes, é complicado. Essa ubiquidade do direito, o direito está nos dois lados. Há um exemplo que às vezes eu dou, quando nós estamos numa briga, alguém começa e depois nós resolvemos, então nós vamos resolver isto lá fora, não sei o quê, e depois o Tribunal de Justiça que faz é ninguém tem razão, mas o outro é que começou e não sei o que mais. E esta realidade judicial é mesmo, às vezes, as redes sociais. Às vezes, quando alguém nos faz qualquer coisa, nós damos resposta, queremos resolver isso dessa forma, e depois os tribunais dizem isto é uma circunstância que há responsabilidade de ambos, e, portanto, ninguém aqui deve nada a ninguém. Isto para dizer que não sei. Não sei que recomendação dar às pessoas que sejam responsáveis nos seus atos e que percebam onde é que se estão, que limites é que colocaram-se a si próprias e que colocam aos outros. Deixar isso bem claro. Os limites que colocaram a si próprios. A que nível de exposição é que eu vou querer e até que ponto é que eu vou também aceitar que as pessoas falem. Em direito, é crime as pessoas falarem sobre a vida privada e familiar das pessoas. Ainda que seja verdade, é proibido, é sempre difamação. Ainda que seja verdade dizer que aquele divorciou-se por isto ou por aquilo, é sempre crime. Mas às vezes as pessoas vão elas próprias falar da sua própria vida familiar na internet. E depois como é que um tribunal diz que não se devia falar sobre esse tema na internet? Foi a própria pessoa que o lá colocou. Estás a ver? Este é um dilema que há corresponsabilização. A responsabilidade é de todos. É verdade que é aquilo que eu digo, que é a minha maneira de ver, não é uma maneira jurídica, quem se adapta melhor a este mundo depois consegue prejudicar, porque consegue assumir um poder que os outros, porque não se adaptaram tão bem, não sabem lidar da mesma forma e sofrem com isso. E às vezes é muito difícil os tribunais e o direito lidar com essa realidade. Exato. As pessoas não podem confiar muito nisso. Portanto, têm de se cuidar. Com o Conselho para a Certinidade, cuidem-se. As pessoas precisam de se cuidar mais de si próprias nas redes sociais. Exatamente. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Sónia. Obrigada. Esta conversa foi importantíssima. Espero que ajudemos alguém lá em casa. Eu espero de coração que alguém tenha entendido e, a partir de agora, mude alguns comportamentos e a sua postura, que é fundamental. Obrigada por tudo. Obrigada. Antes do intervalo, vamos conferir as melhores fotos desta semana no Instagram.